Alô, alô. 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 Bom dia. Teste som. Alô. Alô. Agora eu vou fechar aqui. Bom dia.
Dia. Bom dia. Oi, Mariana, bom dia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Saí da outra reunião. Então, sejam bem-vindos, boa aula para nós. Hoje a gente tem o John Locke, tá bom? O contratualista John Locke. Eu vou começar aqui pela chamada. Beleza? Vamos lá? John Locke. O Arthur. Fala. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. A Denise chegou agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Maurino? Tudo bom, Denise? Graças a Deus. E você? Tudo. Bom dia, meninos, tudo bem? Tudo certinho. Tranquilo. Bom, boa aula para vocês. Obrigado. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. A Bia está aí, bom dia, seja bem-vinda.
O Cássio, Bom dia. bom dia, bem-vinda. Boa aula pra gente, tá? O Guilherme dos Santos, Guilherme Presta, que é número 5. Está aí, Estou aqui. ok. O Guilherme Sakai, estou fazendo chamada agora e no final da aula eu faço novamente, que eu já passo direto para o diário. Henrique, bom dia. Bom dia. Depois do Henrique, a gente tem a Isabela Cristina, não está. A Júlia Guimarães Bom dia. está aí. Tudo bem, Júlia? Bom dia. Tudo bem? Então tá ótimo. O Cauã, vamos confirmar. Mariana, ok. Quem mais? Vitor está aí também. Número 10. Cauã, está aí, Cauã? Ou não? Pessoal, então só para confirmar, por enquanto quem não está na sala, Guilherme dos Santos, que é o Molina, ou está aí? Aqui. Está? Ok, obrigada. Número 4. E número 6, Guilherme Sakai. Guilherme Sakai? Não está por enquanto, afinal eu faço chamada. E número 10, o Cauã. Fala, Cauã, está por aí? Também não? Então, ok. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais uma aula aqui de ok? Filosofia com o contratualismo do John Locke. Então, a nossa reflexão de filosofia, a gente vai falar hoje sobre este pensador que é o John Locke, e na aula de sociologia nós vamos comentar um pouco sobre a história dos movimentos sociais e as revoluções. Recado para vocês, recado aqui a Professor, mas todos e a prova nós. lá que foi 0 de 8 também? Então, eu estou falando agora sobre a matéria, tá bom? Então, vou falar sobre o contexto aqui. A aula de hoje, a gente vai trabalhar o John Locke, então, aula de filosofia, e na aula de sociologia, a gente vai falar sobre os movimentos sociais. O que nós discutirmos hoje e a semana que vem, no caso, então, 24 e 31/7, serão 2 temas propostos para avaliação e as atividades agora do segundo bimestre. As demais atividades eu estou fazendo as correções. Perfeito? Alguma pergunta? Se não há perguntas, então vamos lá. Quando a gente fala sobre o John Locke, pensador John Locke, ele é conhecido também por ser um pensador contratualista na história da filosofia. E ele é do ano de 1632 a 1704. Este é o pensador. E a sua filosofia ela é de extrema importância no decorrer da história, principalmente porque vai tratar sobre alguns, diríamos assim, expoentes ou algumas observações que envolvem a questão do chamado contrato social. Então, o contratualismo. Segundo Locke, também a gente pode pensar nesse sentido que a sua filosofia ela estava muito pautada em uma relação que envolvia a questão das experiências. Então, quando a gente fala tanto sobre contrato, tanto quanto experiências no dia a dia, nós podemos sim falar sobre este camarada, sobre esse filósofo que era o John Locke. Está bem, pessoal?
Deixa eu só abrir o chat aqui para a gente ir falando por aqui. Participantes, deixa eu ver quem mais está aí. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo. Quem chegou agora, por favor, deixa eu só confirmar. Quem Isabela. chegou? Isabela, obrigada. Isabela, número Nada. 8. Está aqui, ó. A gente tem falado hoje sobre a filosofia do John Locke. Está bem, Isabela? Já ouviu falar nele? Sim, ele era contratualista, né? Isso, exatamente. É sobre isso que a gente tem comentado. Para você que chegou agora, para você que está chegando agora, eu dei o recado que, assim, o que a gente trabalhar hoje no dia 24 e o que a gente trabalhar no dia 31 são dois tópicos, são, na verdade, os temas que a gente vai utilizar agora para a nota do segundo bimestre, ok? Tá bom. Tá bem? Vale a você e também aos demais aí. Tranquilo. Deixa eu só fazer uma confirmação. Então, vamos. Então, por exemplo, eu estava comentando assim, que a filosofia, né, do John Locke, ela marca alguns pontos muito importantes, um deles que você acabou de mencionar, de falar. A gente fala que o John Locke, por exemplo, é um pensador contratualista. É a primeira informação que a gente tem. Tá bom? Pensador contratualista. Ele é de 1632, 1704 e também é conhecido por ser um dos principais nomes do empirismo inglês. Essa é uma base que a gente tem. Aqui ficou errado, mas este é o nome, ó. Do empirismo. Olha só. Está bem? E, bom, Locke foi um contemporâneo, diz o contexto, de grandes agitações políticas na Inglaterra, lá no século XVII, considerado um dos ideólogos da chamada Revolução Gloriosa. Então, foi um movimento político Aqui a gente tem 1688, perdurando ali no caso até 89. Esteve envolvido nessa linha de raciocínio também. E aí uma pergunta, por que as ideias do John Locke, elas tiveram grande importância na história? Escrevam para nós, por favor. Por que as ideias de Locke tiveram grande importância na história? Vamos lá, Arthur, por favor. Beatriz, Cássio, Guilherme. Por que as histórias, por que, por exemplo, a gente fala que as ideias do Locke tiveram grande importância historicamente falando? Por quê? Porque ele ajudou no direito e deveres, aqui o Molina comentando, obrigado, porque ele ajudou no direito e deveres dos humanos, né? Ajudou também na Revolução Francesa, porque a gente pode dizer assim, que pegando um gancho nessa observação do Molina, a gente tem que as ideias de Locke lançaram, como um pressuposto, tá bom? Lançaram a base
é algo chave aqui, ó, para o liberalismo, ok? Olha só. Então, a gente pode dizer assim, que as ideias, por exemplo, de John Locke, elas foram de extrema importância para o Ocidente, elas foram de extrema importância, né, historicamente falando, porque elas lançam a base para o que a gente conhece por pensamento, por liberalismo. Então, segundo a corrente de John Locke, segundo essa linha de raciocínio, seria através do ato de pensar, ok? Que nós, seres humanos, por exemplo, nós que somos sujeitos pensantes, alcançaríamos, desse modo aqui, a emancipação. Através do ato de pensar, sobretudo, a humanidade alcançaria o conhecimento. Certo, turma? Então, primeiro aspecto, né? Quando a gente fala sobre o liberalismo e através do ato de pensar, o ser humano, por exemplo, poderia alcançar, sobretudo, aí o conhecimento. O liberalismo vai na contramão de uma outra corrente. Qual é essa outra corrente de pensamento? Então, existe oposição quando a gente fala sobre liberalismo e depois vai surgir uma outra proposta, uma outra ideia. Então, qual é essa oposição de pensamento? O capitalismo, ainda não. Vamos pensar em alguma coisa que envolva ali, por exemplo, a história de monarquia, reinado, por exemplo, pode ser nesse sentido. Então, tem alguma coisa a ver com essa base, tá bem? Então, quando a gente fala o liberalismo, ele vem aí, ele vem na questão, né, na contramão do que a gente fala sobre o absolutismo. Então, para outros pensadores, como o próprio Thomas Hobbes, por exemplo, a linha de raciocínio, né, o ponto central aqui da humanidade, estava fundamentada a partir do absolutismo. Agora, segundo a filosofia do John Locke, isso é muito importante, isso é bom ficar claro para nós, ela lança a base, por exemplo, aqui para o chamado liberalismo, está bem? E aí é claro que você, aqui com o comentário, pode inclusive, né, trazer mais uma vez a pauta, a questão do capitalismo. Se a gente tem o liberalismo, será que o capitalismo ele vem nessa mesma vertente? Muitas vezes não, porque, aliás, inclusive, outro ponto, outro dado importante aqui para a gente, então, diferentemente do absolutismo, o liberalismo priorizava essa linha de raciocínio que seria você alcançar algo através, sobretudo, do ato de pensar. E a partir dessa lógica, portanto, eu não poderia deixar de falar, né, dessa parte, inclusive, a filosofia do Locke, ela também é marcada por uma situação muito importante, que é o conceito de liberdade privada. Gostaria muito que marcassem, que anotassem essa parte no caderno de vocês, tá bom? A liberdade privada. Propriedade, na verdade. Liberdade não. Propriedade privada. Professora, a Isabela falou que a internet dela caiu na casa dela e ela vai reiniciar o modem. Tá bom, obrigada. Olha só. Até aqui perguntas? Deem um ok no chat, por favor. Não? Perfeito, e vamos lá. Então, dessa linha de raciocínio, a gente vai encontrar que o pensamento do John Locke, ele também aqui caracteriza 3 aspectos importantes. Então, por exemplo, a valorização são direitos naturais do homem, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, direitos inalienáveis, direitos do ser humano.
São 3. Vamos marcar o primeiro. A vida. O segundo, a liberdade. E depois também a gente tem a propriedade. Pessoal, esses 3 pilares marcam especificamente a filosofia do John Locke, tá bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, existem 3 direitos, segundo a filosofia de John Locke, que são direitos irrenunciáveis ou inalienáveis, neste caso. Então, são 3. Direito à vida. Então, o John Locke vai reconhecer essa parte, por exemplo. Então, faz parte do contexto direito à vida. Direito à liberdade, a gente pode chamar isso também de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. E depois a gente também pode falar sobre a questão da propriedade. Então, se para alguns pensadores, por exemplo, a questão da propriedade, né, sobretudo, foi uma causa de degeneração humana, para o John Locke, a propriedade ela é um direito irrenunciável. Então, faz parte desse processo, faz parte da conquista do ser humano. E aí, a gente também vai encontrar, por exemplo, algumas chamadas afinidades com pensamento, do Thomas Hobbes. Ctrl+C que eu vou copiar agora para todos. Só foi para o Molina. Olha só. Apareceu para todos agora, perfeito? Então, direitos do homem, vida, liberdade e a propriedade. E vamos lá. Algumas afinidades com pensamento. Afinidades com o pensamento de Thomas Hobbes. Por exemplo, aqui, ó, separação entre estado de natureza e estado de sociedade. Outro ponto importante, a ideia de contrato social. Tá bem? Vou deixar 2 questões para nós. Então, primeira, você consegue imaginar em que circunstâncias uma pessoa pode ser considerada proprietária de algo. Dê um exemplo. E a questão número 2, por que Locke é considerado, quando ela adquirir esse bem financeiramente, tipo uma casa, isso. Porque, deixa eu só escrever a segunda questão, Molina, eu volto aqui, tá bom? No seu comentário.
Porque Locke é considerado o pai do liberalismo. São as duas questões. Então, marquem no caderno, por favor, aí, ó. As duas questões são as seguintes, né? Você consegue imaginar em que circunstâncias uma pessoa pode ser proprietária? Então, quando a gente fala, porque isso pertence a mim e não a você. Então, quais são as condições? Por que a gente percebe isso no dia a dia e qual é a importância, qual é o significado disso? Está bem? E aí o Molina nos trouxe aqui uma reflexão que foi a seguinte: quando ela adquire esse bem financeiramente. Então, por exemplo, eu trabalhei, portanto, eu fui lá e comprei algo. Ora, se eu comprei, portanto, isso pertence a mim, não a você. E uma outra ideia importante nesse sentido é porque a gente também pode falar, já que o tema aqui trata-se de contratualismo, contrato social, é muito importante que você não confie apenas na palavra, não é? Porque nós precisamos ter uma garantia específica. Então, é de extrema importância quando a gente adquire um bem, por exemplo, seja um automóvel, uma casa, até mesmo um celular, um iPhone, enfim, que a gente tem ali aquilo documentado. A gente fala no dia a dia. Vocês aprendem isso, sim ou não? Ok? Aqui, ó, isso. Né? Então, pois ele, aí voltando para o contexto, pois Locke, na verdade, ele foi um dos pilares do iluminismo, fazendo com que consagrasse a ideia da liberdade populacional. Então, tirando da frente, né, tirando aquela situação em que, por exemplo, muitas vezes ali a ideia que envolvia os súditos especificamente. Então, para Locke, a gente começa a perceber ali essa parte do liberalismo como uma ascensão, como um processo ali que vai caracterizar, inclusive, também a chamada democracia. Bom, democracia. A sua filosofia é muito importante nesse sentido, historicamente falando. Então, Locke foi chamado de pai do liberalismo político, era a favor da liberdade para todos os súditos, já que vivia, portanto, em uma monarquia. Então, considerado aí o pai do liberalismo, ok? A favor da liberdade para todos os súditos. Então, esse é o principal ponto, esta é a principal referência de John Locke. Como reflexão, a partir do século XVIII, a propriedade privada tornou-se um dos temas mais discutidos, vejamos, pelos pensadores. Para alguns, ela é a principal responsável pela desigualdade entre as pessoas. Outros, porém, consideram-na legítima. Para você, mais uma vez, em que circunstâncias um objeto torna-se propriedade de uma pessoa? E quais são os critérios que nós conseguimos elencar nesse sentido? Então, enquanto alguns defendem a propriedade privada, outros, no entanto, vão argumentar de que ela acaba sendo a causa da degeneração, né? A causa da própria destruição, da desigualdade socioeconômica e aí por diante. Perfeito? Estamos chegando ao término da aula. Vou voltar aqui para a chamada número Guilherme Sakai. Chegou? Participantes. Arthur. Guilherme Sakai. Então, falta. E depois a gente tem número 10, o Cauã. Cauã não? Também falta. Lucas Nunes. Também é falta. Pessoal, perguntas?
Não. Compreenderam o contexto? Filtraram as informações? Se não tem perguntas, nenhuma até aqui. Então, até daqui a pouco a gente se vê com o tema movimentos sociais. Tá bom? Obrigado, valeu, tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até, professor. Tchau, tchau.